Senhor? Amém. Quero chamar as crianças para a escolinha. Glória a Deus. Bem, crianças nessa noite. Aleluia. Podem estender as mãos para cá, vamos orar. Glória a Deus, pela vida das crianças, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te entregamos, Deus, essas crianças no teu altar, nas tuas mãos nessa noite. E que o Senhor, ó Deus, guarde elas, que elas venham crescer, Senhor amado, nos teus caminhos, aprendendo da tua palavra. Senhor, e que o Senhor abençoe a aula que for ser ministrada, Senhor Jesus querido, ao coração dessas crianças, usando, Senhor, a vida da Ana. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, porque nós acreditamos que essas crianças são a igreja de hoje. Pai querido, nós profetizamos sobre a vida delas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que vai haver fruto, Senhor, através dessa palavra ensinada, através dessa base, Senhor, que está sendo, ó Deus querido, construída na vida dessas crianças. Nós acreditamos, Pai, no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podem ir. Aleluia. Gostaria de apresentar os irmãos que estão aqui nos honrando pela primeira vez. Amém? Temos uma família aqui hoje, para a glória de Deus. Temos também, né, o nosso irmão, o Jonathan, que está aqui hoje, né, o pessoal novo que está conosco. Glória a Deus por isso. A Rê, né, que já é da casa, nós estamos felizes em poder recebê-la nessa noite também. Glória a Deus. Vamos receber os nossos irmãos em nome de Jesus? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente, fique à vontade. Vamos lá naquele coro bem bonito. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Pois conquistas estamos dizendo, a nossa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. palavra ao nosso coração nessa noite. Amém? Ele sabe do que precisamos,
sabe o que nós necessitamos para a noite de hoje e o que Ele quer fazer conosco. Amém? Abra a palavra do Senhor em livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Josué, capítulo 24, versículo de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com toda sinceridade e com toda a verdade. E deita fora os deuses aos quais serviram os nossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, decida hoje, ou escolha hoje, a quem servais. Se são os deuses a quem serviam os nossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos os outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia! Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa dos servidão. Diz que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio do qual nós passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Aleluia. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, e que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. E se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós somos testemunhas. Agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué um concerto naquele dia com o povo. Ele propôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Glória a Deus. Deus colocou uma palavra ao meu espírito hoje e eu quero poder compartilhar. Eu acredito que eu não cheguei em partes, eu já ministrei, mas acho que uma parte Deus acrescentou hoje. Eu quero falar um pouquinho da vida de Josué. A pergunta é: o quanto nós temos de Deus? Você já parou para se perguntar? O quanto nós temos de Deus na nossa vida? E você vai entender por que eu te fiz essa pergunta. Porque eu fiz essa pergunta para mim mesma. A gente conhece a história lá no capítulo 1, em que a Bíblia fala que Josué ele era sucessor de Moisés. Foi um homem treinado e que andava lado a lado com Moisés. E ao decorrer do seu período, ao correr dessa unidade que existia entre eles e de um propósito, porque Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nós poderemos até desenvolver alguma coisa na nossa vida e talvez nem tudo que nós façamos possa existir um propósito. Porque na realidade o ser humano é falho, nós erramos, nós somos falhos. Ou às vezes, querendo acertar, ainda fazemos errado. E talvez, pela correria da vida, pelo hábito, pelo costume, pelo jeito que existe do natural do homem, a gente acaba executando algumas coisas e de repente não tem um propósito. Nem tudo que a gente faz tem um propósito. Você já se pegou fazendo alguma coisa e é sem propósito? Que você foi, se consumiu, se desgastou com algo, com alguma situação, mas você terminou aquilo e você se questionou. Talvez você nem se perguntou qual é o propósito que eu fiz.
Só que Deus não faz as coisas sem propósito. E então, essa caminhada de Josué com Moisés tinha um propósito. Isso estava já determinado pelo Senhor, já estava escrito por Deus e aconteceria. E aí a gente sabe que ele andou, que ele caminhou, ao ponto de quando chegou um período na sua vida, um tempo, em que Deus encerrou a carreira de Moisés e deixou esse homem, porque eu acredito que no olhar de Deus, Deus poderia ter escolhido outros homens, mas Deus atentou para Josué. E Deus disse assim: a você, Josué, no propósito. Teriam outros, acredito que sim, se você olhar nas escrituras, existiam homens, né, que eram escolhidos, que eram separados, que tinham a unção de Deus, mas repita comigo, Deus escolhe. Deus escolhe. Quem Ele quer. Quem Ele quer. E a gente precisa se alegrar com isso. Amém? Eu quero já liberar para a sua vida que você não está aqui por acaso. Deus te escolheu. Você é escolhido de Deus. Você é alguém separado do Senhor. E separado é um propósito que Deus tem na sua vida. E você precisa já se abrir para isso, para entender isso nessa noite. Você não é mais um na igreja. Você não é mais um no mundo. Você é um escolhido. Alguém que Deus determinou. Alguém que Deus te chamou. Alguém que Deus projetou na sua vida. E Ele quer que você entenda isso. Aí a gente conhece a sua história. Sabe que Moisés morre. E aí Deus escolheu Josué. Moisés morre, Deus levanta Josué. E fala para Josué: Josué, Moisés é morto. E eu preciso que você entenda a proposta que eu tenho para a sua vida. Ou seja, Deus já havia trajetado, já havia planejado um trajeto para Josué. E esse trajeto era um trajeto, uma trajetória de bênção. E não bênção porque isentaria dificuldade, mas bênção porque tudo aquilo que Deus prepara para nós, aquilo que vem dele para a nossa vida, não pode caber em nós maldição. Aleluia! Tudo é bênção. Então nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele tem a proposta, aquilo que quando eu recebo, não pode jamais será algo ruim. Sempre
acreditou. Repita comigo, ele acreditou. Ele confiou naquele que chamava. E Deus está dizendo assim: acredite em quem te chama. Acredite em quem te escolheu. Acredite em quem fez as propostas. Porque quem te trouxe até aqui vai te colocar até o lugar dele. Aquele que desenhou a sua história não vai deixar você no meio do caminho. Porque Deus esteve. E antes que as coisas acontecessem na vida de Josué, Deus disse para ele: acalma o seu coração. O que Deus estava fazendo com Josué? Isso não significava que Josué não ia encontrar nenhuma dificuldade. Porque às vezes a gente pensa isso. E quando a gente entende que a gente tem algo no mundo espiritual liberado para nós, e que é de bênção, nós não conseguimos conciliar a bênção de Deus até a gente viver ela. Existem alguns processos na vida. Deus pode nos pegar quando Ele quer alguma coisa para nós e simplesmente pegar eu e você e te colocar dentro do lugar sem que você viva nenhum processo. Ele pode. Ele é Deus. Deus não é como nós. Deus pode fazer qualquer coisa. E glória a Deus por isso, porque Ele não deve explicação para ninguém. Ele faz, Ele não é mandado, Ele manda e Ele faz e desfaz a hora que Ele quer. Só que tem algumas situações até que nós chegamos no lugar onde Deus tem para nós, existem alguns processos da vida. E que a gente precisa entender que o fator deles existirem não anula a promessa que Ele tem para a nossa vida. Oh, aleluia! Você pode levantar as suas mãos, você que está entendendo já o que Deus está falando. Deus está dizendo: a minha promessa jamais anulará, aleluia, as crises que você está vivendo hoje, porque as minhas promessas são infalíveis, elas são verdadeiras, elas são duradouras para a sua vida. E o Senhor disse: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa diante daquilo que eu te prometi. A verdade é que Deus não está em busca de gente mole, gente fraca. Deus está à procura de gente que primeiro acredita. Porque quando você acreditar, as crises vão chegar, o desânimo vai vir, o obstáculo também, as adversidades, as angústias, os desânimos. Mas eu tenho uma palavra dele sobre a minha vida. Ele é seguro, não na crise, não na dificuldade, não nas adversidades, não no dia mau. Eu me asseguro na promessa que Ele me fez. Eu me asseguro naquilo que Ele prometeu. Eu me asseguro naquilo que Ele disse que jamais me deixaria só no meio da luta. Meu Deus, aleluia. Aí Deus disse para Josué: levanta, pois, você agora. Reage agora, Josué. Tenha uma iniciativa. É como se Deus estivesse dizendo para ele: porque se depender de mim, você já chegou no lugar que eu disse que você vai chegar. Eu creio. Preste atenção. Deus reage conforme a minha ação. Gente que não tem iniciativa não chega. Gente que não reage não vai. Isso em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Que alguma coisa saia, se mova, procure uma iniciativa. Existem tempos
acredita? Levante as suas mãos e diga: eu creio. Eu acredito na palavra, na proposta dele para minha vida na noite de hoje. Eu estou pronta. O meu coração vai ser aquecido por algo chamado presença dele na noite de hoje. Ele vai me impactar. Ele vai fazer arder meu espírito nessa noite. Oh, aleluia. Aí Deus disse para ele: levanta, pois, você. Prepara o povo. Porque eu vou te dar algumas instruções na sua trajetória. E que elas são fundamentais para você chegar bem. E para você ter a minha bênção na sua vida. Aí o texto diz assim: a promessa que eu faço para você é que eu não decidi te dar coisa pequena. Oh, aleluia! É o texto, tá? Tem uma distância que é para você, tem uma terra que te aguarda. Aleluia! E nós precisamos entender isso. Ele disse: é desde o deserto até o Líbano. Existe uma extensão, Josué, para a sua geração, para o seu povo. Aleluia! Levante as suas mãos. Preste atenção, eu vou liberar uma palavra para você que está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 19, se não me falha a memória. Em que Deus não é um Deus comprometido só comigo, mas Deus é um Deus comprometido com a sua casa. E essa casa vem acompanhada de heranças que são seus filhos. Aleluia! Eu quero liberar sobre ele. Aí Deus fala assim: Abraão, eu não te chamei à toa. Eu te chamei primeiro para que me conhecesse. E não me conhecer de nome, mas de andar. Aleluia! E para que você se comprometa ao tempo de vida que você tiver. Que você eduque esses filhos a me conhecerem e andarem no meu caminho. Porque a minha bênção para a sua vida e para a sua geração, existe um propósito que você entenda, Abraão. Que quando você liberar sobre eles, assim será a minha medida sobre a sua vida. Ou seja, Deus está dizendo: os filhos são herança do Senhor. E Deus não é um Deus comprometido só comigo. Ele é um Deus comprometido com a minha casa. Ele é um Deus comprometido com os seus filhos. Então glorifica o Senhor, porque Deus está dizendo: eu creio nesta palavra. Eu recebo esta palavra nesta noite, em que a minha casa, em que os meus filhos são a tua herança. E para quem não tem ainda, já está sendo gerado hoje. Para quando você tiver esse filho, ele será um instrumento do Deus Todo-Poderoso. Ele não será mais um nessa terra. Eu libero sobre a sua vida a bênção que enriquece e não acrescenta dor. Aleluia, eu libero sobre a sua vida. Tem uma bênção de Deus hoje, preparada para essa casa, acompanhada de um propósito. Ele disse: tem uma terra. Deus disse: olha para mim, Josué. Se atenta. Se atenta, porque eu estou ministrando para você. Eu vou dizer algo para você, Josué. E não é para que você se sinta. Não é para que você se engrandeça. Não é para que você se ache melhor. Mas ele diz assim: ninguém te susterá. Você não entendeu? Deus disse assim: ninguém te susterá. Ninguém. Porque todos os dias da sua vida você não vai ficar sozinho. Aleluia! Ele disse: ainda que tentam contra a sua vida, não conseguirão. Esta já é uma palavra liberada para você. Eu não sei quantos demônios, aleluia, eu não sei quantas potestades, eu não sei o que o inferno tramou contra a sua vida, como o salmista disse. Torres, aleluia, do inferno se apoderaram de mim, o salmista disse. Mas ele disse: ainda assim
todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Deus está dizendo, não fui só Deus de Moisés. Eu fui Deus de Moisés, mas eu sou o seu Deus, Josué. Seja atrevido, seja ousado. Aleluia. Ele diz assim, entendi. Força a mais. Diga para o teu irmão, tem que ter força a mais. Esforça-te. Reúna as forças. Impulsione um pouco mais. Tem que ser um pouco mais do que o normal. Quando a gente vai empurrar um carro que está quebrado, alguém já fez isso? Eu já fiz. Quando a gente vai empurrar um carro, você chega lá só com a mãozinha assim, se você estiver no Porto Norte e na descida, ele vai. Mas se ele estiver no lugar, exige esforço. Existe um pouco mais de impacto, um pouco mais de força. Está entendendo? E talvez o Deus está dizendo assim, eu já desenhei, eu já te chamei, eu já te escolhi, eu já dei a palavra que tem um lugar preparado, eu já liberei para a sua vida, e que tem um termo que te aguarda. Mas agora eu preciso que você entenda que você tem que colocar um pouquinho mais de força. Aleluia. Aleluia. Esforça-te, tem de bom ânimo. O Senhor está dizendo assim, porque você não vai fazer sozinho. Aleluia. Mas tem um povo aí que você vai fazer com que esse povo herdar a terra que eu jurei aos pais dele que lhe daria. Aleluia. Você está entendendo que acompanha? A bênção de Deus vem, você não precisa correr atrás dela. Aqui tem um cenário em que Deus prometeu lá, e Deus está dizendo assim, eu tenho interesse em fazer acontecer na vida de vocês. Aleluia. Deus está dizendo assim, olha, aconteceu uma promessa lá, mas eu tenho interesse em cumprir ela nos dias de vocês. Tem alguém comigo aqui aguardando alguma coisa da parte de Deus? Aguardando não sei quanto tempo. Presta atenção, não tem problema. Talvez você está assim, mas eu já estou ficando velha, não recebi a promessa. Os anos estão se passando, acho que agora não vai acontecer mais. Eu quero liberar sobre a sua vida. Caleb disse, o Senhor me guardou e me fez permanecer com o mesmo vigor de quando eu ainda era jovem. Deus está dizendo, tem um vigor nesta noite sendo derramado sobre a sua vida, e para que você entenda que não precisa olhar para si próprio e entender, não vai dar mais tempo, porque meu Deus não chega atrasado. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todos os propósitos do Senhor, há tempo de plantar, há tempo de colher. Eu quero liberar sobre a sua vida, um tempo de Deus não vai passar desapercebido na sua vida. Repita comigo, o tempo de Deus não vai passar desapercebido na minha vida. Eu vou viver as minhas promessas que Ele tem para mim. Eu vou viver o sobrenatural em que Ele desenhou para minha vida. Aleluia. Você recebe essa palavra nessa noite? Deus disse para ele, então somente esforça-te, tem de bom ânimo. Aleluia. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Quando você vê essa palavra, é para que a gente esteja em alerta. Deus disse para ele, tenha cuidado. Tenha zelo. Tenha preocupação. Aí o texto continua. De fazer conforme a lei que eu entreguei para Moisés. Você tem uma direção, Josué. Você tem todas as minhas promessas. Mas aplica a palavra. Aplica a lei. Para que você vá bem. Aí o texto continua. Não aparte da sua boca. Ele disse, medita dela dia e noite. Se alimenta da palavra
bem-sucedido. Aleluia, levante as duas mãos. Preste atenção, Deus não vai quebrar princípio pra gente. Ele até pode, mas não é regra. São exceções. Como eu disse, que você pode chegar no lugar que Ele te prometeu sem que você viva nenhum processo. Mas o Deus que eu conheço, Ele é um Deus que trabalha de maneira correta. Aleluia. Então Ele está dizendo para Josué: Josué, ainda que eu te chamei, ainda que eu te escolhi, ainda que eu te fiz compreender que existe um chamado específico na sua vida, é preciso que você medite nessa palavra. É preciso que você entenda que para você ser bem sucedido, precisa estar em conforme o que eu estou liberando para a tua vida, Josué. E aí então te farás prosperar o teu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A pergunta é: nós aplicamos na nossa vida hoje? Trazendo para os nossos dias, nós aplicamos as direções que Deus dá em nossa casa? A gente acredita nas direções dadas por Deus no altar? Porque se eu não acreditar, irmãos, naquilo que é ministrado ao meu espírito, se eu não crer que a palavra não é do homem, não é do pastor que ministra, não é de alguém que está sendo usado, a palavra é dele. Aleluia. Glória a Deus. A palavra, autor aos Hebreus 4:12, diz que a palavra é viva. Aleluia. Ela é eficaz. Oh, glória. Ela é penetrante. Oh, glória. Ela alcança, sabe o que é isso? Ela tem uma direção certa. Ela divide alma, espírito, juntas e medula, apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. É uma palavra, como Paulo disse, ela não existe variação nenhuma de dúvida nela. Ou seja, a palavra é poderosa, ela é viva, ela queima. Tem dias que ela desce amarga, mas depois se torna doce na nossa vida como mel. Mas nós precisamos crer na palavra. Acreditar e não é acreditar só dentro da igreja. Eu costumo dizer que aqui é fácil ser cristão. Aqui dentro as coisas são fáceis. O problema é lá fora. É na minha casa. Aqui ninguém vai brigar com ninguém. Aqui ninguém vai contender com ninguém. O problema é lá fora, quando a gente atravessa essa porta para fora. Mas quem tem compromisso com a palavra de Deus, quem tem base, quem tem vida alicerçada na rocha que é Ele. Eu quero declarar que, como no Evangelho de Mateus disse, que vai vir vento, vai vir temporal, venha vir o que tiver que for, mas se você estiver plantado e estiver enraizado na presença do Senhor, você vai vencer os temporais da vida, porque você acredita naquele que te chamou. Meu Deus. Aleluia. Aí o Senhor disse para ele: medita nela. O segredo da tua vitória, Josué, está aqui. Aí a Bíblia diz assim que o Senhor libera para ele. Quando chega no versículo 9, o Senhor fala assim: não te mandei eu. Acredito eu que nesse intervalo do 8 para o 9, porque do 8 para o 9 não foi. A gente entende que foi escrito continuamente, mas existe um período de um espaço. E a gente precisa entender que entre esse intervalo do 8 e do 9 aqui, Deus chega de novo para lembrar Josué do que eles estavam falando. Aí o Senhor está dizendo: eu te mandei eu. E mais uma vez eu digo para você: esforça-te. Preste atenção que o esforço está no mínimo 3 vezes dentro do texto. E que não é só uma palavra, precisa de um esforço a mais. E Deus está lembrando ele: não desiste agora. Olha para o teu irmão e diga: não desiste, minha irmã. Agora, diga para ele: não desiste hoje. Porque a minha Bíblia diz na carta aos Apocalipse, em que João disse que aquele que perseverar até o final, esse herdará a coroa
Senhor disse assim: passa pelo meio do arraial, avisa o povo. Agora você entende, já sai, as instruções estão sendo dadas para ele. Ele está dizendo: o que eu vou fazer com tanta instrução? O que Deus dá não é para ficar só para você, é para dividir. Olha, então não diga, aprenda a dividir a porção que Deus te dá. Deixa de ser egoísta. Tem gente precisando ouvir uma palavra. Tem gente necessitado de receber algo que Deus deu para você. E Deus está dizendo para ele: levanta, Josué, passa aí no meio do povo e disse para ele: prover comida, prepara, porque amanhã nós temos uma missão. Libera sobre a sua vida hoje. Deus está dizendo: se prepara, se alimenta hoje. O Senhor disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tem fome, venha e sacia na minha presença nessa noite, porque amanhã, repita comigo, amanhã Deus vai fazer coisas grandes no meio do seu povo. Deus vai fazer coisas grandes no meio da sua igreja. Será que eu estou sozinha? Será que sou eu que acredito nisso? Ou tem mais alguém que crê naquilo que Deus vai fazer amanhã? Oh, aleluia! Aleluia, Deus. Passai, não temeis, encontrarás inimigos, mas não desista. O Senhor está dizendo para nós: não desistimos. Não desista. Acredite na proposta de Deus. A Bíblia diz que Josué continua na sua missão. Entendeu o que Deus pediu? Recebeu de coração grato a missão. E eu te pergunto: será que a missão que Deus te confiou tem um coração grato dentro de nós? Ou será que ela é peso para nós? É algo para a gente pensar hoje. Eu já disse que nós somos escolhidos. Eu já disse que nós somos separados. Eu já disse que Deus fez uma proposta e que Ele acreditou em você e em mim para uma missão. A pergunta é: essa missão é peso para você? Ou é prazerosa? Aleluia, Deus. Aleluia. Josué foi um homem que literalmente entendeu isso. Eu não quero pregar só no capítulo 1, tá? Só estou colocando você no cenário. Josué foi um homem que entendeu. E ele recebeu isso na vida dele. Ele disse: eu quero chegar, Deus. Mas eu não quero chegar por chegar. Eu quero chegar com qualidade. Eu quero chegar diferente. Aí os anos se passam, o tempo vai. Josué começa a envelhecer. Sempre na presença de Deus. Com seus dias, com seus períodos difíceis. Mas entendendo que não dava para deixar Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Gente, não dá para viver sem Deus. Não tem como existir sem presença. Não tem como ser feliz sem ter Jesus. Não tem como as coisas acontecerem na nossa vida sem o dono da vida. Não tem jeito. E Josué foi esse homem que, além de ter uma missão, ele literalmente entregou de verdade a sua vida para Deus. Ele tinha Deus nele. Ele tinha a presença de Deus. Aí quando ele está velho, quando chega lá no capítulo de número 24, ele vê o povo se perdendo. Ele vê o
aqui. Josué está dizendo, parece que vocês não conheceram Deus. Porque vocês chegaram numa fase da vida de vocês que qualquer objeto se tornou um Deus para vocês. A gente vê muito isso no livro de Jeremias, que diz que até qualquer pedaço de pau se tornava um Deus para eles. Por isso que sempre teve juízes. Porque o povo sempre se perdia. Vinham juízes, exortavam o povo se alinhava no propósito. Quando Deus se esquecia um minuto deles, eles iam de novo, adoravam os deuses estranhos. Isso era rotativo. Aí Josué disse assim, não posso olhar para esse cenário e fingir de que eu não conheço Deus. E de fingir que esse Deus não mora em mim. Porque preste atenção, quem tem a presença de Deus sabe discernir. Aleluia. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você precisa discernir as coisas. Porque quando você tem a minha presença, é impossível que você se cale diante de outros deuses. Nós precisamos declarar para as pessoas quem é o Deus de verdade. Aleluia. Aleluia! Nós somos esse instrumento que Deus quer usar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como se ninguém se dispõe ali? Aí no 24, no capítulo 24, no versículo 15, para eu terminar, porque as horas já se foram. Aí a Bíblia diz assim que ele fala assim, vocês precisam voltar a temer a Deus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Vocês precisam lembrar do primeiro dia que Ele encontrou você. Oh, meu machuca. E olha que Deus pega pesado. Porque quem conhece o livro de Ezequiel, meu Deus do céu, quando eu leio aquele livro é impactante. Porque eu vejo ali um amor tão grande por Israel. Eu vejo Deus passando. Eu vejo Deus olhando cenários. Eu vejo Deus enxergando uma situação. Mas Ele diz, ainda tem algo que eu possa. Aí o Senhor traz eles para perto. E o Senhor insiste com eles. Ensina eles a caminharem, a andarem como criança, como bebê. Fortifica eles de novo. Aleluia. E é isso que Deus faz com a gente todo dia. Tem alguém fraco aqui hoje? Deus está dizendo, se você começar a temer meu nome novamente, se você entender que tem que haver arrependimento no nosso coração, a gente busca por um avivamento, a gente busca por milagres, mas hoje Deus está dizendo, eu não estou me importando com milagre, eu não estou me importando só com avivamento, eu quero que a minha igreja se arrependa primeiro. Meu Deus. Nós estamos muito preocupados com sinais, para que o coxo ande, para que o cego veja. E se eu disser para você que isso pode acontecer, mas isso não vai colocar essas pessoas dentro do céu se não houver arrependimento. O que vai te colocar dentro do céu é se arrepender verdadeiramente. Não é remorso. Não é vir para um culto como esse. Receber um ministério de louvor aqui com a responsabilidade de cantar louvores lindo e maravilhoso. Aí você chorar. Você sapatear na presença de Deus. Você correr essa igreja de um lado para o outro. Isso não é avivamento. Isso é remorso. E se você sair daqui para fora,
vida. Aleluia, nós precisamos ter temor. Temor não é medo. Filho, quando tem medo do pai e da mãe, não apronta na frente deles, mas apronta longe. Temor em qualquer ambiente que você tiver. Você vai ter temor, porque você sabe que isso é princípio para a tua vida. E Deus está dizendo: eu não quero uma igreja que me adore, que se renda à minha presença, porque tem medo de ir para o inferno. Eu quero uma igreja que me adora pelo sacrifício vicario que eu fiz na cruz. Eu não quero que a igreja tenha medo do inferno. Eu quero que ela me ame. Eu quero que ela entenda o sacrifício que eu fiz por ela naquela cruz. Aqui a gente entra do jeito que tá. Aqui ninguém vai te proibir de entrar. Com temor ou sem temor, você vai ouvir uma palavra. Mas no grande dia não se engane. Ah, Senhor, eu fiz tantos milagres em teu nome. Eu expulsei demônios. Eu coloquei as mãos sobre os enfermos, eles foram curados. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Meu Deus! Josué disse para eles: tomem o nome, no nome do Senhor. Aleluia. Tenha temor. Aleluia. Ele está dizendo: esse é meu conselho para vocês. Ele está dizendo: eu não posso. Colocar Deus agora abaixo de vocês. Mas eu aconselho. Só que ele diz: a decisão é de vocês. Escolha hoje. Quem é que vocês querem ser? Se é os Deus dos amorreus, dos jebuseus, enfim, todos os outros. Decida hoje. Aleluia. Porque não dá para adorar dois deuses. Aleluia. Irmão, você já decidiu quem que você vai adorar? Diga: não é só de boca, é de atitude. Aleluia. Aí o Senhor disse para ele: decida hoje. Se vocês acham que vocês serão felizes com os deuses de letra minúscula de vocês, vão para lá e sigam eles. Porque ele disse: eu, conhecendo o Deus que eu conheço, eu levei a minha casa a fazer uma escolha. Eu e a minha casa serviremos a Deus. A gente chegou aqui agora. Preste atenção. Nós carregamos uma promessa de que a salvação vai chegar na minha casa. Quem já falou isso? Pode falar: não vou te confrontar não. Não vou te entristecer não. Essa é uma verdade. Nós acreditamos nisso. Já pega essa palavra, você que tem filho longe dos caminhos do Senhor, parado. Eu quero profetizar sobre a sua vida que essa palavra vai chegar na sua casa. Eu libero que essa palavra aqui não é minha, é do Todo-Poderoso. E que essa casa é um projeto de Deus, é um celeiro que Deus vai derramar lá dentro. Eu libero isso sobre a sua vida. Receba essa palavra com confiança. Deus vai fazer. Eu libero sobre a sua vida. Eu libero que essa caminhada, às vezes tem mãe orando, buscando pela vida dos filhos,
feita de decisões. Você decide hoje o que você quer viver amanhã. Aleluia. Decida hoje o que você quer viver amanhã. Não dava para Josué olhar para aquele cenário e dizer para eles assim: fica do jeito que vocês estão e está tudo bem. E achar que Deus vai aplaudir eles e que está tudo normal. Não existe. Josué disse: eu faço uma escolha. A minha casa não vai ficar para trás. Se depender de mim, não. Aleluia. Eu entendo que salvação é pessoal. Eu entendo que eu não salvo a minha filha, não salvo o meu marido, mas eu tenho responsabilidade na minha casa. Aleluia. Aleluia, e é sobre isso que eu quero encerrar. Não dá para ser cristão sem responsabilidade. Aleluia. Não dá para ser convertido sem compromisso com Deus. Oh, glória. Não dá para ser cristão de qualquer jeito. Só que essas responsabilidades é para nos melhorar. Porque tudo que um pai e uma mãe espera não é a riqueza da terra. É que seu filho e a sua filha, que a sua família se converta ao Deus Todo-Poderoso. Principalmente porque hoje tem uma geração, tem um povo que não acredita mais que Jesus vai voltar. Não acredita mais que Ele está vindo aqui, logo ali já. Tem gente que não acredita na vida eterna. Mas para quem acredita que a vida não se resume só nessa terra, aleluia, nós temos responsabilidade na nossa casa. E uma delas é confrontar o pecado. Gostando ou não. Isso não é porque você não ama. Porque o conceito de amor hoje está inverso. Hoje precisa se aceitar tudo para as pessoas acreditarem que a gente ama. O conceito de amor é diferente. O que ama confronta. Aleluia. O que nós precisamos é confrontar na nossa casa. Está errado, tem que confrontar. Aleluia! A gente tem que entender que nós somos autoridade dentro da casa. Levanta as duas mãos aí em nome de Jesus. Confronta com amor, mas confronta. Leve a palavra de confronto. Diga: meu filho, se você não se arrepender desse caminho, Jesus está vindo aí. Aleluia! E Ele está dizendo ainda: há tempo para que você se arrependa. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Isso é sério. Não conheço ninguém que sofra mais na vida do que um pai e uma mãe. Quando perde a vida dos filhos, ou perde ele para as drogas, ou perde ele fisicamente, perde ele para o crime. Se acaba com a mãe, se acaba com a vida dela, com a estrutura emocional da sua família. A pergunta é: será que não foi confrontado enquanto dava tempo? Eita, será que quando criança, quando você teve a informação de que seu filho pegou uma borracha de alguém, e você não foi lá confrontar e de repente criou um hábito, e daí pra frente as coisas pioraram? Uma mentira de alguém? Tem que haver confronto. Josué está dizendo: eu vou confrontar vocês, mas decidam hoje quem vocês vão servir. Glórias. O Senhor está dizendo: a minha igreja é santa. A minha igreja é uma noiva adornada, preparada, aguardando o dia do noivo. Aleluia. Já viu uma noiva manchada no casamento? Feio. A atração do casamento é a noiva. Nós precisamos confrontar. Tudo o que está acontecendo hoje é para a igreja se calar.
Mas enquanto houver oportunidade, nós precisamos confrontar. Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E não acaba aqui. Tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que é você e eu que tem que fazer. Aleluia, Deus. Preste atenção, Paulo diz na sua carta aos Colossenses: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Abstenhai de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintai-vos uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos, mas vos vestistes do novo que se renova. Enchei-vos de paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, amando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como eu, Senhor, vos perdoei, assim façais também. E depois disso, ele disse: sabe como que é que a gente vai vencer? É orando para as famílias. Aquilo que Paulo fazia. Carta aos Efésios capítulo 3, versículo 14. É por esta causa que eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados de poder, para que Cristo, o dono da vida, habite pela fé no vosso coração, para que possais compreender com todos os santos qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e a Ele para sempre seja dado glória, o aleluia, e eternamente toda a glória a Ele somente. A pergunta é: o quanto você tem de Deus e o quanto eu tenho de Deus? O quanto nós negociamos? O quanto que o mundo quer nos calar? Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: é uma escolha. E preste atenção: após a morte, repita comigo, após a morte, não adianta a missa do sétimo dia, não adianta pagar penitência, não tem purgatório, não existe essas coisas. Não tem jeito. Só se decide enquanto está vivo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.